As palavras de Brenda Jensen, ásperas e repentinas, cortaram o zumbido baixo da máquina de lavar louça. Amaldiçoo você e sua startup idiota. Espero que te rejeitem. Ela bateu a porta da frente, a vibração fazendo chacoalhar a taça de champanhe barata na minha mão, me deixando exposta à minha própria mesa de jantar, as velas apagadas do meu bolo de aniversário zombando do silêncio. Um instante depois, o carro dela roncou, os pneus cuspindo cascalho enquanto saía cantando o pneu da garagem. Sentei-me à mesa de jantar, a única taça de champanhe suando sobre o carvalho polido. O bolo, um modesto bolo de chocolate comprado no supermercado, tinha 24 velas apagadas. 38 anos. Brenda o comprara esta manhã, antes da discussão, antes que suas palavras me ferissem mais profundamente do que qualquer faca. Meu nome, Owen Miller, estava rabiscado em cima com glacê branco, uma lembrança de uma comemoração que não aconteceria. O silêncio na casa, agora que o carro dela tinha ido embora, era pesado, como um cobertor encharcado de água gelada. 7 dias. Era todo o tempo que me restava até a apresentação para a Sequoia, a empresa de capital de risco que detinha o futuro da Neuroche em suas mãos. Era tudo. Todas as noites em claro, a segunda hipoteca desta casa, as incontáveis xícaras de café morno, os sonhos adiados. Tudo se resumia a essa apresentação. A voz de Brenda ainda ecoava no ar, um fantasma na cozinha vazia. Amaldiçoo você e sua startup estúpida. Espero que te rejeitem. Levei a taça de champanhe aos lábios, bebendo o último gole do líquido seco e caro. Tínhamos comprado meses atrás, quando a conta da Jensen parecia garantida, quando planejávamos brindar a um novo começo. Agora, era apenas um gosto amargo, um eco do que um dia compartilhamos. 8 anos. Esse era o tempo que havia se passado desde a primeira vez que a vi do outro lado do refeitório, lotado do campus de Stanford. Brenda Jensen, com seus penetrantes olhos verdes e uma pilha de livros de direito que chegava ao queixo. Ela estava discutindo um ponto com um professor, suas palavras precisas, sua lógica como um bisturi de cirurgião. Mais tarde me apresentei, atraído por sua intensidade. Conversamos por horas, principalmente sobre minhas ideias ainda em desenvolvimento para uma IA que pudesse aprender e se adaptar, não apenas seguir regras. Ela ouvia, sua mente já dissecando as implicações legais, os desafios éticos, o mercado potencial. Eu não trabalho para as pessoas, Owen Miller, ela disse, com aqueles olhos verdes fixos em mim. Eu sou parceira delas. 18 meses depois, estávamos em uma pequena capela, trocando votos. Ela era meu porto seguro. Durante os anos difíceis de crescimento da Neuroche, entre as rejeições e os jantares de miojo, Brenda esteve presente. Sua formação jurídica e sua mente afiada a guiaram nos primeiros passos da incorporação, nos registros de patentes e na papelada interminável. Quando finalmente conseguimos nosso primeiro investimento inicial de $2 milhões, ela apertou minha mão, sua voz um sussurro firme. Seus sonhos agora são meus sonhos, Owen. Estamos construindo este império juntos. Mas impérios, eu estava aprendendo, não se constroem da noite para o dia, e os alicerces começaram a ruir. As noites sem dormir para mim se tornaram noites solitárias para ela. A segunda hipoteca significava que nossas economias estavam diminuindo, só até conseguirmos a próxima rodada, eu prometia, adiando a ideia de filhos a cada vez, para um futuro que parecia perpetuamente inalcançável. Há 2 anos, a rodada de financiamento Série A não atingiu a meta. O mercado havia mudado. Brenda, prática como sempre, sugeriu que analisássemos ofertas de aquisição. É uma boa saída, Owen. Finalmente poderíamos respirar aliviados. Balancei a cabeça negativamente, teimoso demais, confiante demais no plano de IPO. Isso é maior do que isso, Brenda. Trata-se de mudar o mundo. Ela apenas murmurou. Os planos mudam, com a voz mais baixa que o normal. Ultimamente, ela vinha falando mais sobre seus colegas, especificamente Karen e Steve Johnson. Steve, contador em uma empresa regional, tinha uma casa modesta no subúrbio, um carro confiável e um plano de previdência privada que crescia constantemente. Brenda os mencionava quase casualmente, geralmente depois de mais uma noite longa para mim, mais um jantar cancelado. Karen e Steve foram para Door County no fim de semana passado. Disseram que foi ótimo, uma escapada tranquila. As palavras não eram uma crítica, não diretamente, apenas fatos, dispostos como pedras em um caminho que eu não estava trilhando.
A discussão começou de forma inocente durante o jantar na noite anterior ao meu aniversário. Eu estava otimista, quase radiante em relação à conta da Jensen. Acho mesmo que é agora, Brenda. Se fecharmos isso, teremos o impulso necessário para a Sequoia. Ela apenas mexeu o garfo no prato com uma expressão cansada. Está sempre ali, ao virar da esquina, Owen, mas nunca conseguimos virar. Desta vez é diferente. Insisti com a voz mais alta do que pretendia. Ela ergueu o olhar, seus olhos verdes sem brilho. Steve Johnson não precisa ficar dizendo para a Karen que desta vez é diferente. Ele também tem um plano de aposentadoria que não tira o sono da esposa. A comparação doeu. Não sabia que você tinha se tornado tão materialista, eu disse, as palavras escapando antes que eu pudesse impedi-las. Elas pairaram no ar, afiadas e desagradáveis. O rosto de Brenda se contraiu. Ela pousou o garfo, o metal tilintando contra o prato de cerâmica. Estou falando de estabilidade, Owen, disse ela com a voz baixa e tensa, de poder pensar em formar uma família, de não acordar todas as manhãs me perguntando se vamos perder tudo. Os dias após meu aniversário se arrastaram longos e silenciosos na casa em Palo Alto. Brenda estava hospedada na casa da irmã em Walnut Creek, informação que me foi transmitida por uma breve mensagem de texto na manhã de segunda-feira. A cama parecia grande demais, o silêncio à noite ensurdecedor. Tentei me concentrar na apresentação, me forçando a revisar os slides, ajustar os algoritmos e ensaiar a minha fala. Mas minha mente insistia em voltar para a cadeira vazia do outro lado da mesa de jantar, para as últimas palavras de Brenda, para o abismo que se abrira entre nós. Liguei para ela. 2 vezes na segunda-feira, 1 vez na terça. As mensagens de voz eram estranhas, forçadas. Brenda, é o Owen. Só ligando para saber como você está. Estou pensando em você. Todas as vezes meu celular vibrava algumas horas depois com uma mensagem. Estou bem. Estou ocupado. Falamos mais tarde. Eu ainda estou na casa da Jen. Preciso de mais tempo. Nenhuma emoção. Nenhum indício de reconciliação. Apenas um distanciamento frio e digital. Na Neurotic, a expectativa era palpável. 7 dias se transformaram em 5. Gary Peterson, meu cofundador e chefe de engenharia, me flagrou encarando fixamente um quadro branco repleto de projeções de mercado. Você está de saída, Owen, disse ele com a voz calma, sem tom acusatório. A equipe está sentindo. Está tudo bem em casa? Apenas assenti com a cabeça, passando a mão pelos cabelos. Só nervosismo pré-jogo, Gary. Vai ficar tudo bem, mas eu sabia que não ia. Meu foco estava fragmentado, despedaçado em 1000 pedaços de dúvida e arrependimento. Naquela noite fiquei até tarde. O escritório estava praticamente vazio às 9, com exceção de alguns programadores dedicados. Sarah, uma desenvolvedora júnior que havíamos contratado 6 meses antes, ainda estava em sua mesa, com fones de ouvido, depurando um trecho de código complexo. Ela era jovem, recém-formada em Berkeley, com uma competência discreta que não condizia com sua idade. Quando finalmente tirou os fones de ouvido e se espreguiçou, cruzando o meu olhar com o meu, me vi caminhando até sua mesa. Você ainda está aqui, Sarah? Perguntei, encostando-me na parede do cubículo. Ela deu um leve sorriso. Quase consegui. Só mais um inseto tentando se esconder de mim. Conversamos um pouco sobre o código, sobre o projeto, e então, sem realmente querer, comecei a falar sobre a Brenda, sobre como as coisas tinham mudado, como ela costumava ser tão prestativa, tão entusiasmada com a visão. Às vezes parece que ela é outra pessoa, me ouvi dizer, as palavras saindo atropeladas, carregadas de uma surpreendente dose de dor. Tudo isso, toda a neurox exigiu tanto de nós duas. Sarah apenas ouviu. Não ofereceu conselhos, não julgou. Apenas me olhou com uma empatia que era como um pano fresco em uma testa febril. Parece que você passou por muita coisa, disse ela suavemente quando finalmente parei de falar. Construir algo grandioso sempre tem um preço. Suas palavras eram simples, mas ressoaram com um peso surpreendente, reconhecendo a luta sem minimizá-la. Era um contraste gritante com o ressentimento recente de Brenda, com a maneira como ela só enxergava o custo, nunca a recompensa potencial. No dia seguinte, meu telefone tocou. Era a Brenda. Meu coração deu um salto bobo e esperançoso. Brenda? Owen, preciso falar sobre o pagamento da hipoteca. Vence dia 15 e ainda não vi a transferência da conta conjunta. Sua voz era plana, sem qualquer calor. Não estava com raiva, apenas profissional. Em seguida, passou a falar sobre um documento jurídico que estava preparando para um cliente e que precisava de alguns documentos do escritório central.
Sua frieza e eficiência doíam mais do que qualquer discussão acalorada. Isso solidificou o distanciamento, transformando nosso relacionamento em uma mera transação. Percebi que estava trabalhando cada vez mais tarde. A casa vazia, com suas lembranças do que havíamos perdido, não me atraía. O escritório, com suas luzes fluorescentes e o zumbido suave dos servidores, parecia menos solitário. Sara também estava lá com frequência, terminando seu trabalho ou simplesmente fazendo uma pausa. Conversávamos sobre o futuro da IA, sobre suas próprias aspirações, sobre coisas triviais. Seu apoio silencioso se tornou um bálsamo, um contraponto suave à constante agitação da ansiedade. No meio da semana, tivemos uma reunião crucial com um investidor de uma empresa de capital de risco menor, um aquecimento para a reunião com a Sequoia. Foi um desastre. As perguntas foram incisivas, o ceticismo palpável. Saí da reunião sentindo o peso de um possível fracasso me esmagando, uma dor palpável no peito. De volta ao escritório, encontrei Sara ainda lá, desenhando diagramas em um quadro branco. Não correu bem, confessei em voz quase um sussurro. O medo era palpável e exposto. Ela se virou com o marcador ainda na mão. Às vezes, uma reunião ruim é apenas uma reunião ruim, Owen. Isso não significa que a visão esteja errada. Não desista agora. Suas palavras, mais uma vez, foram simples e diretas. Não havia fingimento, apenas uma crença sincera. Mais tarde naquela noite, um e-mail da Brenda chegou à minha caixa de entrada. Assunto: financeiro. Era um detalhamento das nossas reservas de caixa cada vez menores, a iminente segunda prestação da hipoteca e um parágrafo conciso e incisivo sugerindo que eu considerasse uma aquisição, agora, antes do arremesso do Sequoia. Pelo menos assim teríamos algo concreto. Ela havia escrito, em vez de arriscar tudo em uma aposta arriscada. Encarei a tela e depois o meu celular, onde uma mensagem de Sara acabara de aparecer. O problema foi resolvido. Estou me sentindo bem. Espero que sua noite melhore. Um lampejo perigoso, uma mistura de ressentimento em relação a Brenda e um desejo ardente de escapar, acendeu-se em meus olhos. Os dias se misturavam. A linha entre a camaradagem profissional e algo mais, algo perigoso, se tornava tênue com Sara. As noites no escritório se transformaram em refeições compartilhadas de comida para viagem, marmitas de comida chinesa morna devoradas em nossas mesas enquanto o resto do prédio dormia. Depois vieram os silêncios compartilhados, confortáveis em vez de constrangedores, seguidos por um lento desmoronamento de confidências. Ela me contou sobre suas próprias dificuldades, um relacionamento longo que havia terminado abruptamente alguns meses antes. Ele simplesmente não me via mais, disse ela, com a voz baixa, acompanhando a borda da xícara de café. Eu era só mais um objeto na decoração. Sua vulnerabilidade, descomplicada e direta, me fez sentir menos sozinha, mais compreendida. Por minha vez, me vi falando mais sobre Brenda, pintando o retrato de uma esposa que se tornara fria, consumida pelo materialismo, pelo desejo de uma vida que eu ainda não podia proporcionar. Falei de suas queixas sobre dinheiro, sobre o plano de aposentadoria 401k dos Johnson, sobre sua impaciência. Omiti cuidadosamente minha própria participação na erosão do nosso casamento, as promessas que quebrei, os filhos que adiei, a busca constante por um futuro que se distanciava cada vez mais. Sara ouvia, seu olhar firme, sua compaixão um aconchego reconfortante. Numa noite particularmente brutal, 2 dias antes da apresentação para a Sequoia, fomos os últimos a sair do escritório. Um bug crítico havia surgido no algoritmo principal, ameaçando comprometer uma funcionalidade essencial da demonstração. Estávamos encarando linhas de código havia horas, com as luzes fluorescentes zumbindo acima de nossas cabeças, a tensão silenciosa na sala quase sufocante. Estávamos cansados, frustrados, e o tempo estava se esgotando. Finalmente, recostei-me na cadeira, passando a mão pelo rosto. Não sei, Sara. Admiti, as palavras quase num sussurro. Estou com medo. Tudo isso. Se essa apresentação falhar, não é só a neuroche, é tudo. O respeito da Brenda, o nosso futuro, tudo. O medo era um nó gelado no meu estômago, apertando cada vez mais a cada minuto que passava. Ela olhou para mim, seus olhos, geralmente brilhantes de concentração, agora suaves com algo parecido com pena. Ela estendeu a mão, cobrindo delicadamente a minha, que ainda repousava sobre o teclado. Você não está sozinho nisso, Owen.
disse ela com a voz baixa e firme. O toque foi um choque. Um calor repentino e elétrico se espalhou pela minha mão, subindo pelo meu braço, uma sensação que eu nem sabia que estava desejando tanto. Era uma conexão física que parecia estranha e familiar ao mesmo tempo, algo que eu não sentia vindo de Brenda há anos. Por um breve segundo, um lampejo de alerta, a imagem do rosto cansado de Brenda passou pela minha mente. Comecei a puxar a mão, um breve conflito interno me dominando, mas então a profunda solidão, o peso esmagador da expectativa venceram. Meu olhar encontrou o dela, fixou-se em mim. Então, inclinei-me devagar, deliberadamente e a beijei. Não foi um beijo de paixão, não exatamente, foi um gesto desesperado de conforto, um apelo silencioso por compreensão diante de uma pressão avassaladora. Seus lábios eram macios, sedentes, e por um instante fugaz, senti uma paz estranha e frágil. Na manhã seguinte, uma culpa pesada e opressiva me invadiu enquanto dirigia pelas ruas vazias a caminho do trabalho. A lembrança do beijo, ainda vívida, tinha gosto de traição, mas, por baixo da culpa, uma estranha e inesperada sensação de alívio floresceu. Uma parte de mim se sentiu mais leve, como se um fardo emocional antigo tivesse sido momentaneamente removido. A solidão absoluta que havia sido minha companheira constante por meses, por alguns instantes, havia se dissipado. A mensagem da Brenda chegou quando eu estava entrando no estacionamento. Já decidiram sobre a oferta de aquisição? A Jen precisa saber para o processo jurídico. Seu tom de voz era monótono, desprovido de emoção, um contraste gritante com a intimidade tranquila da noite anterior. Evitei Sarah no trabalho, me refugiei no meu escritório, fingi estar absorto em análises de mercado, recusando-me a encontrar seu olhar através do espaço aberto. Tentei agir como se nada tivesse acontecido, como se o beijo fosse fruto da minha imaginação cansada. Mas a tensão entre nós era palpável, um fio desencapado esticado pelo escritório. No final daquela tarde, ela me encontrou perto da máquina de café. Owen, disse ela, a voz quase num sussurro. Você se arrepende? Apertei minha caneca de café com força, meus nós dos dedos brancos. Meu casamento é complicado, Sarah. Eu disse, desconversando, evitando o assunto. Não olhei para ela. Eu sabia que tinha cruzado uma linha. Independentemente do que acontecesse com a Neurot, independentemente da apresentação, do IPO, do sucesso ou do fracasso, meu casamento, minha vida com Brenda, tinha acabado de chegar a um ponto sem volta. O peso desse conhecimento era quase tão grande quanto a pressão da apresentação que se aproximava. O dia da apresentação amanheceu cinzento e calmo, refletindo o vazio dentro de mim. Mal havia dormido, a imagem do rosto de Sarah, depois o de Brenda, e então as figuras imponentes dos investidores de capital de risco passando diante dos meus olhos. Brenda não havia retornado. Em vez disso, um e-mail de seu advogado, uma consulta educada, porém firme sobre nossos bens conjugais, havia chegado à minha caixa de entrada na noite anterior. Era um anúncio frio e formal do que eu já sabia. O fim. Entrei nos escritórios modernos e elegantes da Sequoia Capital. O peso do futuro da Neurot e do colapso do meu casamento me oprimindo como um fardo físico. Os pisos polidos e o tom baixo da recepção pareciam amplificar minha própria turbulência interna. Gary Peterson, que me esperava na sala de conferências, lançou-me um olhar. Sua testa franziu-se em preocupação, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ele percebeu o desmoronamento. Apenas lhe dei um sorriso fraco. Comecei a apresentação, os slides impecáveis, os dados meticulosamente pesquisados. Mas minha paixão habitual, a energia bruta que normalmente impulsionava cada palavra, foi substituída por um desespero contido. Minha voz, geralmente clara e confiante, parecia frágil, prestes a falhar. Falei sobre disrupção de mercado, inteligência artificial geral, sobre mudar o mundo, mas as palavras soavam ocas, ecos em uma sala vasta e vazia. Os investidores de capital de risco, um painel de 5 indivíduos impecavelmente vestidos, mostraram-se receptivos, porém cautelosos. Suas perguntas, quando surgiram, foram precisas e investigativas. Queriam saber sobre nossa reserva de caixa, nossa taxa de consumo de caixa, nossos planos de contingência. Perguntaram sobre escalabilidade, sobre a concorrência, sobre minha liderança. Respondi, tecnicamente, corretamente, mas percebi uma sutil mudança em seu comportamento, uma sensação de que algo estava errado. Durante um breve intervalo, saí para o corredor para pegar um copo d'água. Sarah estava lá.
parada perto da janela, contemplando o horizonte de Palo Alto. Ela se virou, cruzou o meu olhar com o meu e me lançou um olhar discreto e encorajador. Desviei o olhar dela, concentrando-me na condensação que se formava no meu copo d'água. A culpa, aguda e indesejada, me invadiu. De volta à sala de conferências, enquanto nos preparávamos para a sessão de perguntas e respostas, o Sr. Davis, o principal investidor, inclinou-se para a frente. Sua voz era calma, quase coloquial, mas seu olhar era perspicaz. Owen, começou ele, investimos não apenas em tecnologia, mas em pessoas, em fundadores que conseguem superar as adversidades, que têm bases sólidas. Você poderia nos contar um pouco sobre sua rede de apoio pessoal? Sua vida familiar, por exemplo? A pergunta me pegou de surpresa, como um soco no estômago. Minha mente disparou, buscando uma mentira aceitável, uma evasão plausível. Gaguejei. Minha vida pessoal é complicada, mas isso não afeta meu compromisso com a Neurot. Meu foco está totalmente aqui. Senti o julgamento no ar, uma mudança sutil, uma tensão crescente. Eu não apenas tropecei, eu caí. A apresentação terminou sem uma resposta definitiva. O Sr. Davis esboçou um sorriso educado. Obrigado, Owen. Foi muito esclarecedor. Vamos analisar a situação e entraremos em contato em até 48 horas. As palavras eram padronizadas, mas pairavam no ar, carregadas de implicações implícitas. Eu sabia, com uma certeza que me gelou até os ossos, que não tinha dado o meu melhor, nem de perto. Voltei para a casa vazia, o silêncio ensurdecedor, um contraste gritante com a energia vibrante da empresa de capital de risco. A garrafa de champanhe, ainda sobre a bancada da cozinha desde o meu aniversário, parecia zombar de mim com sua promessa inabalável de celebração. Peguei meu telefone. Brenda, eu precisava falar com ela. Para de alguma forma salvar alguma coisa. Qualquer coisa. A irmã dela atendeu. Alô? A voz de Jane era seca e fria. Jen, sou eu, Owen. A Brenda está aí? Uma pausa. Um suspiro. Não, Owen. Ela não vai. Ela também me pediu para te dizer que não vai voltar para casa. Nunca. A ligação caiu. Fiquei olhando para o meu celular, a tela ainda acesa. Então, uma nova mensagem apareceu. Um texto da Sarah. Estou pensando em você. Aconteça o que acontecer, você é brilhante. Naquele instante, encarando as duas confirmações da minha ruína, eu entendi. Eu não havia arriscado tudo apenas pelo meu sonho. Eu havia arriscado tudo por um momento fugaz e perigoso de conforto, uma fuga desesperada do próprio silêncio em que agora me encontrava aprisionado. O preço parecia imensurável. Uma semana se arrastou. O telefonema chegou numa terça-feira à tarde, exatamente 7 dias após a apresentação. Era o Sr. Davis. Sua voz era educada, porém pesarosa. Owen, deliberamos. Embora a Neurot mostre potencial, as condições atuais do mercado, juntamente com, o que percebemos como instabilidade na liderança, significam que não podemos prosseguir com o investimento neste momento. As palavras foram uma execução fria e calculista. A Neurot estava morta. Liguei para Gary Peterson. Ele ouviu em silêncio por um longo momento. Sinto muito, Owen, disse ele finalmente com a voz carregada de decepção, mas não de surpresa. Percebi que você não estava totalmente presente nessas últimas semanas. Suas palavras eram um espelho, refletindo meu próprio fracasso. Encontrei Sarah em sua mesa, digitando. Fiquei ali parada por um instante, organizando meus pensamentos, o peso da rejeição se acumulando sobre meus ombros a cada segundo que passava. Sarah, eu disse, seu nome soando estranho em minha língua. Ela olhou para cima com uma expressão expectante, mas também cautelosa. A Neurot não conseguiu o financiamento. E o que aconteceu entre nós? Não pode continuar. A culpa é minha. Meu casamento acabou, mas acabou por causa do que eu deixei acontecer, não por sua causa. Ela parecia magoada, o olhar fixo nas mãos. Eu entendo, Owen, disse ela com a voz baixa. Você estava vulnerável. Nós dois estávamos. Sua compreensão, embora um pequeno alívio, pouco fez para amenizar a culpa esmagadora. 2 dias depois, chegaram os papéis oficiais do divórcio. Brenda não perdeu tempo, alegando diferenças irreconciliáveis. O documento representou um fim seco e legalista a 8 anos de casamento. Seu advogado iniciou imediatamente o processo de coleta de provas, solicitando todos os registros financeiros, comunicações e inventários de bens.
Foi nesse processo meticuloso que as primeiras rachaduras na minha fachada cuidadosamente construída apareceram. O advogado de Brenda, minucioso e imparcial, encontrou uma troca de mensagens casual entre Sarah e eu. Nada explícito, apenas uma série de mensagens noturnas perguntando como eu estava, oferecendo encorajamento, íntimas demais para uma relação profissional. Foi o suficiente para acender um alerta. Brenda, precisando recuperar alguns pertences pessoais, o antigo jogo de chá da avó, álbuns de fotos, alguns textos jurídicos específicos, voltou à casa numa tarde enquanto eu estava no trabalho. Ela percorreu os cômodos com uma precisão silenciosa, reunindo seus objetos pessoais. Na minha mesa de cabeceira, escondido atrás de um abajur, encontrou um pequeno brinco de prata. Era um brinco delicado, de um modelo que ela não tinha. Pegou-o, fechando os dedos em torno do metal frio. Mais tarde naquela semana, enquanto organizava caixas na garagem, uma vizinha, a senhora Henderson, passou por ali podando roseiras. "Oh, Brenda querida, sinto muito por tudo", disse ela, com a voz carregada de uma falsa compaixão. "Mas sabe, eu vi o Owen com aquela moça do escritório dele algumas vezes depois que você saiu. Sempre atrasado, parecia muito à vontade. Só achei que você deveria saber." Brenda não precisou juntar as peças. As mensagens de texto, o brinco, a confirmação involuntária da vizinha, tudo se encaixou com um baque nauseante. A raiva, que vinha sendo um zumbido baixo e persistente desde o fracasso da startup, agora explodiu em uma fúria abrasadora e avassaladora de traição pessoal. Meu telefone tocou. Era Brenda. Sua voz, quando falou, era gélida, tremendo com uma fúria mal controlada. "Então", disse ela, arrastando a palavra, venenosa, "enquanto você construía um império, você estava construindo outra coisa, não é, Owen? Outra pessoa? Eu estava encurralada, exposta. A vergonha me invadiu como uma onda quente. Brenda, eu sinto muito", sussurrei, a confissão com gosto de cinzas. "Foi um erro, um momento de fraqueza." Sua voz endureceu ainda mais, cortando a linha como uma navalha. "Um erro? Owen, você não falhou apenas com a sua empresa. Você falhou conosco. Você falhou." E você fez isso com um desenvolvedor júnior. Que poético." Houve uma pausa, um momento de silêncio profundo e arrepiante. "Você não terá mais império para se apoiar quando eu terminar com você. Eu vou garantir isso." Desliguei o telefone com a mão tremendo. O peso total das minhas ações me atingiu em cheio. Não apenas o fracasso profissional da Neurote, mas também a destruição pessoal e moral que eu havia causado. O processo de divórcio seria brutal, um espetáculo público. Minha reputação, já abalada pelo fracasso da startup, seria completamente destruída. Este não era apenas o fim de um sonho, era o fim de uma vida. As escolhas da vida têm um preço, não é mesmo? Fique até o final para ver como tudo se desenrola. O processo de divórcio foi implacável, uma máquina de moer carne projetada para me despojar completamente. A advogada de Brenda, uma mulher formidável com reputação de eficiência implacável, sistematicamente mirou em todos os bens da Neurote, em cada fragmento do patrimônio conjugal. A segunda hipoteca, antes um risco calculado para um investimento no futuro, tornou-se um fardo pesado. A revelação do meu caso extraconjugal, confirmada pelas provas da advogada, adicionou uma dimensão moral à batalha legal, pintando-me não apenas como um empresário fracassado, mas também como um marido infiel e irresponsável. Não se tratava mais de dinheiro, não inteiramente, tratava-se de princípios. Na Neuroche, o clima era fúnebre. Sem o financiamento da Série B, as demissões se tornaram inevitáveis. Gary Peterson, com um semblante sombrio, foi forçado a assumir a liderança na reestruturação, tomando as decisões difíceis e cortando a equipe. Meu papel, antes o de fundador visionário, havia se reduzido a uma posição secundária e periférica. Minhas grandes ideias, meus algoritmos revolucionários, agora eram apenas notas de rodapé no capítulo final de uma empresa falida. A visão era uma lembrança distante e zombeteira. Brenda, com seu profundo conhecimento de direito e contratos, estava desmantelando minha situação financeira pouco a pouco. Não havia sentimentalismo, nem piedade. Todas as contas conjuntas foram esvaziadas, todos os bens examinados minuciosamente. Tive que vender a casa em Palo Alto, o lugar onde construímos tantos sonhos. A segunda hipoteca consumiu a maior parte do patrimônio, me deixando com quase nada. Mudei-me para um pequeno apartamento alugado numa zona menos desejável da cidade. As paredes eram finas, o tapete manchado,
um contraste gritante com os quartos ensolarados e o carvalho polido da nossa casa em Palo Alto. Era apenas um espaço, desprovido de aconchego, desprovido de história. Meus pais, em Ohio, ligaram, com vozes que misturavam preocupação e confusão. Owen, o que aconteceu? Por que a Brenda está se divorciando de você? Os negócios estão bem? Como explicar ambição, negligência, um lapso momentâneo de julgamento, um sonho despedaçado, para pessoas que ainda me viam como seu filho brilhante e cheio de esperança? Murmurei generalidades vagas sobre estresse, sobre prioridades diferentes. O silêncio deles do outro lado da linha foi mais eloquente do que qualquer palavra. Num sábado, encontrei Karen e Steve Johnson no supermercado. Vi-os primeiro, empurrando um carrinho repleto de porções para toda a família. O cabelo de Steve estava penteado com cuidado, a camisa polo impecável. Karen usava um cardigan discreto. Nossos olhares se cruzaram por um breve instante. Eles esboçaram um sorriso rápido e contido, desviando o olhar educadamente em seguida, passando rapidamente por mim com o carrinho. A acidez do julgamento deles, não verbalizado, mas palpável, era mais cortante do que qualquer acusação gritada. Eles eram a personificação da vida estável e previsível que Brenda tanto almejava. A vida que eu desprezava. Os sussurros no Vale do Silício, antes sobre o meu potencial, agora seguiam minha queda espetacular. Eu era o exemplo a ser evitado, o fundador que voou perto demais do sol, o marido que perdeu tudo. O ecossistema, tão rápido em abraçar o sucesso, foi igualmente rápido em descartar o fracasso. Então Sarah saiu da Neurote. Ela se aproximou da minha mesa, o rosto pálido. Owen, disse ela com a voz tensa, eu não aguento mais. É demais. O clima, tudo. Me desculpe. Ela juntou seus poucos pertences em uma pequena caixa e saiu, me deixando completamente sozinho na casca decadente da minha empresa. Passei minhas noites no confinamento estéril do meu novo apartamento, tendo como única companhia o zumbido da geladeira. Refleti sobre minha ambição, uma fera implacável que me consumira, devorando cada aspecto da minha vida. Ela me levara a negligenciar Brenda, a afastá-la, a zombar de sua necessidade de estabilidade. E então, em minha profunda solidão, me levara a traí-la. Certa noite, vasculhando uma caixa antiga de documentos, encontrei uma carta. Era da Brenda, escrita pouco depois de nos mudarmos para Palo Alto com sua caligrafia impecável e cursiva. Falava de esperança, de nossos sonhos em comum, de construir um futuro juntos, de um império. O papel era fino, frágil, como os sonhos que continha. O peso das minhas escolhas me oprimia, sufocante. O preço pelas minhas falhas morais, pela minha busca incessante por um sonho ilusório, agora era inegavelmente claro. Eu não perdi apenas Brenda, perdi Neurote, perdi a casa. E, acima de tudo, perdi o homem que eu pensava ser, o homem em quem ela um dia acreditou com tanta fervor. Meses depois, o zumbido das luzes fluorescentes substituiu o ruído dinâmico das salas de servidores. Minhas mãos, que antes guiavam algoritmos complexos, agora empilhavam caixas em um depósito ou separavam peças em uma pequena oficina mecânica. O mundo das startups de IA, as promessas de disrupção e inovação, pareciam estar a milhões de quilômetros de distância. Era uma existência mundana e temporária, uma forma de me manter alimentado e vestido enquanto os resquícios da minha antiga vida eram sistematicamente desmantelados. Soube pelo Gary que a Neurote estava em dificuldades, um fantasma da empresa que tínhamos fundado. Gary, com sua resiliência silenciosa, fazia o possível com uma equipe reduzida, tentando manter as portas abertas. Mas era uma batalha perdida. O sonho estava se esvaindo lentamente. O divórcio foi finalizado na eficiência silenciosa e implacável do sistema judiciário. O advogado de Brenda me deixou com uma dívida considerável e quase nada mais. A casa em Palo Alto havia desaparecido. A segunda hipoteca consumiu o pouco patrimônio que me restava. Minha pequena participação na Neurote, agora sem valor, era irrelevante. Restaram-me alguns pertences pessoais, um carro e o peso esmagador dos meus erros. A Califórnia, o estado dourado que tanto me prometera, agora parecia uma prisão que eu mesmo construí. Representava tanto meus maiores sonhos quanto meus fracassos mais espetaculares. Não havia mais nada para mim lá. Juntei o pouco que tinha no meu carro velho e dirigi pelo país, rumo ao leste, de volta à paisagem plana e familiar da minha casa de infância, em uma pequena cidade do meio-oeste em Ohio. A viagem foi longa.
Os quilômetros um borrão de asfalto e arrependimento. Os campos de milho, estendendo-se infinitamente até o horizonte, as cidades tranquilas com seus únicos semáforos e ruas principais antigas, pareciam ao mesmo tempo reconfortantes em sua familiaridade e sufocantes em sua monotonia. Era um retorno à estaca zero, a uma vida da qual eu pensava ter escapado. Voltei a morar com meus pais idosos. Eles me ofereceram apoio silencioso, uma cama quentinha e refeições caseiras, mas a decepção deles pairava no ar como uma névoa persistente de outono. Eles não faziam mais perguntas incisivas, não diretamente. Apenas um aceno triste de cabeça, um olhar preocupado por cima da mesa de jantar. Você ainda é jovem, Owen, meu pai dizia, com a voz rouca. Você precisa de um emprego estável. Comecei a fazer bicos. Consertava torneiras pingando para os vizinhos, pintava cercas, ajudava na loja de ferragens local. Trabalhar com as mãos, sentir a dor nos músculos no fim do dia, era um contraste gritante com as batalhas intelectuais que eu travava antes. Havia uma honestidade simples e descomplicada nisso, uma correlação direta entre esforço e resultado. Evitei contato com qualquer pessoa da minha vida passada. Brenda, Sarah, até mesmo Gary. O silêncio era como uma concha protetora. Então, numa tarde tranquila, enquanto eu trocava um vidro quebrado da janela da Sra. Jenkins, lá na rua de baixo, meu telefone tocou. Era o Gary. Sua voz estava cansada, resignada. Owen, disse ele, acabou. Vamos fechar a Neurote. Oficialmente, os credores estão me procurando e não sobrou nada. A irreversibilidade me atingiu com mais força do que eu esperava. Eu já havia perdido tanto. Meu casamento, minha casa, minha reputação. Mas a morte de Neurote, o sonho que deu início a tudo, foi como fechar a tampa de um caixão. A última fagulha de esperança, o fantasma do que poderia ter sido, se extinguiu. Naquela noite, sentei-me no velho balanço da varanda dos meus pais, observando o pôr do sol sobre os campos infinitos. O céu estava pintado em tons de laranja e roxo, vasto e indiferente. O vazio que se estendia à minha frente até o horizonte refletia o vazio interior. Pensei em Brenda, em seus penetrantes olhos verdes, sua mente afiada, sua fé inabalável em mim. Pensei na família que nunca tivemos, na vida que deveríamos ter construído, no império que iríamos conquistar juntos. Não houve nenhum grande gesto de vingança da parte dela, nenhuma arrogância triunfante. Apenas a rotina silenciosa e persistente da vida continuando, implacavelmente, sem a minha grande visão, sem a minha presença. A moralidade das minhas escolhas, o preço imenso que paguei, agora parecia menos um evento dramático e culminante e mais uma cicatriz interna permanente, uma ferida silenciosa que nunca cicatrizaria completamente, sempre presente, uma lembrança do que eu havia sacrificado e do que eu realmente havia perdido. Um ano passou como um borrão, marcado pelo ritmo lento das estações no meio-oeste. Eu havia me acomodado a uma vida tranquila e anônima, trabalhando na loja de ferragens local. Meus dias eram preenchidos com a reposição de prateleiras, a mistura de tintas e a ajuda aos clientes para encontrar o parafuso certo. O cheiro de serragem e madeira fresca substituiu o odor metálico de eletrônicos e café velho. Vale do Silício, o mundo das startups, Brenda, raramente ocupavam meus pensamentos quando eu estava acordado. Mas, como fantasmas, eles persistiam, logo além da periferia da minha visão, aguardando o momento oportuno para reaparecer. Aquele momento aconteceu numa tarde quente de sábado, na festa anual da cidade. O ar vibrava com as risadas das crianças, o cheiro de pipoca e salsichas grelhadas. Eu estava passando perto da roda gigante com um saco de amendoim torrado na mão, quando a vi. Brenda. Ela estava parada perto de uma barraca de jogos, segurando a mão de uma criança pequena, com um homem de aparência gentil e um sorriso amável ao seu lado. A criança, uma menininha de olhos brilhantes e uma cabeleira ruiva, era claramente deles. Brenda usava um vestido de verão simples, com os cabelos presos e uma leveza em seus passos que eu não via há anos. Ela ergueu o olhar, seus olhos percorrendo a multidão e nossos olhares se encontraram. Através da distância, em meio ao ruído e ao mar de rostos, um momento de intensa história compartilhada se passou entre nós. Não vi raiva nem acusação em seus olhos verdes, apenas uma profunda tristeza e, talvez, uma compreensão distante e silenciosa. Era um olhar que reconhecia tudo o que havia sido e tudo o que jamais voltaria a ser. Prendi a respiração. Virei-me rapidamente com o coração disparado
e caminhei mais para dentro da feira, perdendo-me em meio à multidão. Eu não queria um confronto direto, não suportaria. Da periferia de uma barraquinha de algodão doce, eu os observava. Brenda riu de algo que a menina disse, a cabeça jogada para trás, uma risada genuína e despreocupada. O homem, seu companheiro, colocou a mão em suas costas, um gesto de carinho silencioso. Ela parecia mais feliz, mais em paz. A pressão implacável visivelmente aliviada. Vê-la com uma família, algo sobre o qual havíamos conversado, adiado e por fim perdido. Era como uma ferida recente, um vazio profundo e doloroso em meu peito. Uma pontada de arrependimento tão profunda que era quase física se contorcia dentro de mim. Pensei no e se? E se eu não tivesse sido tão consumida por Neuroth? E se eu a tivesse escutado de verdade, seu anseio por estabilidade, por filhos? E se eu não tivesse buscado consolo no breve e perigoso conforto de Sarah? As perguntas eram implacáveis, sem respostas. Foi então que percebi que a vingança de Brenda não era um grande plano premeditado, mas simplesmente o fato de ela ter seguido em frente. Ela havia reconstruído sua vida, encontrado a estabilidade e a família que tanto almejava. Ela havia encontrado a paz, de uma forma que eu não havia conseguido. Voltei para casa sozinha, os sons da feira se dissipando no murmúrio tranquilo da noite do meio-oeste. A imagem de Brenda, seu companheiro e o filho deles estava gravada em minha mente. Uma marca permanente. O meio-oeste que me oferecera refúgio do meu passado despedaçado, agora servia como um lembrete constante e silencioso de tudo que eu havia perdido irremediavelmente. Comecei a escrever, não código, não planos de negócios, mas reflexões. Comprei um caderno barato e uma caneta e preenchi as páginas com meus pensamentos, tentando dar sentido à minha jornada tumultuada, à minha ambição desmedida, à minha queda espetacular. Foi uma tentativa de compreender, de processar, de talvez até me perdoar. Eu me perguntava se essa vida tranquila e introspectiva, esse olhar constante para trás, era o meu verdadeiro preço a pagar. Uma existência solitária, marcada para sempre pelas escolhas irreversíveis que fiz, um estado perpétuo de acerto de contas. A vida no meio-oeste continuou, um fluxo constante e discreto. Continuei trabalhando na loja de ferragens, aprendendo os nomes dos clientes habituais, entendendo as necessidades específicas dessa pequena comunidade. Não era a vida que eu havia imaginado, mas em sua rotina tranquila, encontrei uma paz conquistada com muito esforço. Comecei a trabalhar como voluntária no centro comunitário local, ajudando idosos a aprenderem informática básica. Ensiná-los a enviar um e-mail, a fazer videochamadas com os netos, era incrivelmente gratificante, de uma forma que construir inteligência artificial complexa não conseguia. Era uma conexão tangível, um simples ato de serviço. A humildade, um conceito totalmente estranho à minha personalidade agressiva do Vale do Silício, tornou-se uma companheira silenciosa. Certa tarde, sentei-me ao computador da biblioteca pública e enviei um breve e-mail anônimo para Gary Peterson. Sem endereço de retorno, apenas uma mensagem simples. Espero que esteja tudo bem, Gary. Estou pensando em você. Foi um encerramento silencioso, um reconhecimento final de um sonho que um dia compartilhamos. Agora, eu frequentemente pensava nas palavras de Brenda, em seu anseio por estabilidade e família. O que antes eu descartava como materialista ou mesquinho, agora eu entendia como necessidades humanas fundamentais. O desejo por um lar estável, pelo ritmo seguro da vida familiar, por um futuro que não estivesse sempre ao virar da esquina, esses não eram desejos triviais. Eram as âncoras que eu havia descartado sem pensar na minha busca por algo abstrato e grandioso. Reconheci, com uma sobriedade que por vezes me feria como um espinho, que a minha ambição, embora genuína, também tinha sido uma forma de escapismo. Uma maneira de evitar confrontar as realidades mais simples e complexas de um relacionamento, a troca diária, os sacrifícios necessários para uma verdadeira parceria. Era mais fácil construir um império de código do que construir um lar estável. O ritmo da vida numa cidade pequena tornou-se um conforto. As interações genuínas, a ausência de fingimento, a maneira como os vizinhos cuidavam uns dos outros. Era uma realidade concreta, muito distante das promessas passageiras do capital de risco e da competição acirrada do Vale do Silício. Certa noite, eu estava sentado no meu pequeno apartamento, folheando uma velha caixa de sapatos cheia de fotografias. Fotos minhas e da Brenda, jovens, cheias de esperança,
dos nossos tempos em Stanford. Os olhos brilhantes dela, meu sorriso confiante. Tínhamos o mundo aos nossos pés. Aceitei a perda, a traição, as consequências dos meus atos. Não havia mais culpa, nem raiva persistente, apenas uma compreensão profunda e silenciosa de como eu havia chegado a essa situação. A tristeza persistia, uma dor surda no peito, um fantasma permanente de uma vida que poderia ter sido, mas já não me consumia. Era parte de mim, mas não tudo. Eu aprendera que pagar o preço nem sempre era uma explosão dramática, uma queda repentina em desgraça, mas muitas vezes um acerto de contas silencioso, que durava a vida toda. Comecei uma pequena horta em frente ao meu prédio, num pedaço de terra abandonada que eu mesma limpei. Cuidei dela com carinho e paciência, cultivando a vida no solo. Tomates, pimentões, algumas fileiras de alface. Observar os brotos minúsculos emergirem, nutri-los durante o verão, foi um ato de criação silencioso e profundo. Percebi que o verdadeiro sucesso nem sempre se resumia a construir impérios ou revolucionar a IA. Às vezes, tratava-se de construir uma vida, mesmo que simples, com integridade, com conexão, com um propósito genuíno. Cuidar da terra, sentir o solo sob as minhas unhas, era uma forma de reconstrução. A última cena era eu do lado de fora do meu apartamento, ajoelhado na terra, regando cuidadosamente uma fileira de mudas de tomate. O sol se punha, projetando longas sombras sobre o pequeno jardim. Eu era um homem despojado de suas antigas ambições, seus grandes sonhos, mas encontrava significado na terra, no crescimento silencioso das plantas verdes. Ainda carregava as marcas do passado, um mosaico de escolhas e consequências, mas não era mais definido apenas pelos meus fracassos. Lentamente, pacientemente, eu cultivava uma nova forma de esperança, mais serena. Eu estava sozinha no silencioso apartamento do meio-oeste americano, o cheiro de terra fresca do meu pequeno jardim impregnado em minhas roupas. Os últimos anos haviam me roubado tudo o que eu achava que queria, tudo o que eu pensava que me definia. Neurosh havia desaparecido, uma lembrança distante de ambição e arrogância. Brenda havia seguido em frente, construído a vida que sempre mereceu, uma vida de estabilidade e família, bem longe dos meus sonhos caóticos. Olhando para trás, a maldição dela no meu aniversário, o desejo dela de que eu fracassasse, não era malícia, era desespero, um apelo desesperado por um futuro diferente, um futuro onde eu a valorizasse, e uma vida a dois, em vez da busca por um império abstrato. Eu havia descartado as preocupações dela como materialistas, mas elas eram a base de uma existência humana estável, necessidades que eu havia pisoteado descuidadamente. As escolhas que fiz, as traições, a busca incessante por uma visão que acabou me cegando, me trouxeram até aqui, a esta cidadezinha tranquila, a esta vida despretensiosa, a um acerto de contas diário com o homem em que me tornei e o homem que ainda aspirava a ser. Não houve redenção grandiosa, nenhuma reviravolta repentina na sorte, apenas o trabalho lento e paciente de cuidar de um pequeno jardim, de encontrar significado nos atos simples e tangíveis da vida. O preço foi pago e as lições foram duramente conquistadas, gravadas no âmago do meu ser.